Essa gravação. Bem, então eu vou estar falando do axioma das paralelas e geometria tem que ser desenhada, né? Pra mim. Então vamos lá. Como eu já falei para vocês, dado uma reta, né, uma reta aqui, né, e um ponto fora dela, a gente consegue traçar uma paralela, né? Dado uma reta R aqui, a gente consegue traçar uma paralela por esse ponto A fora de R. Tá? O que a gente não consegue garantir é que é a unicidade, tá? De que existe, né, de que essa reta que passa por A aqui, paralela, vou chamar de S, né, S paralela a R, de que ela é única, né? De que não teria uma outra S' passando aqui, tá? Então, garantir a existência é uma coisa, a unicidade é exatamente o axioma das paralelas. Então, o axioma das paralelas, ele diz que, dado um ponto fora de uma reta, só tem uma reta paralela a R, passando por qualquer ponto A fora de R, não pertencente a R. Tá bom? Então, ele garante que não existe outra, né? Então, a gente tem essa... É unicidade. Essencialmente, é a unicidade, ó, tá? É a unicidade da reta paralela, né? Da reta paralela. Porque com os axiomas anteriores, as ferramentas anteriores, a gente garante a existência, tá? Mas você pode acrescentar a existência aqui também, de que existe e é única, tá bom? Então, mas essencialmente é o que ela traz de novo para a gente é a questão da unicidade. A unicidade aqui, tá bom? E aí, com isso aqui, gente, com a unicidade da reta paralela, né, no ponto aqui, a gente já tem algumas consequências interessantes, tá? Inclusive, isso... Né, como a gente está desenvolvendo a teoria axiomática, né, vocês viram lá a dificuldade que foi para a gente provar o teorema do ângulo externo, né, de que esse ângulo, θ aqui, ele é maior do que esse alfa e do que esse beta aqui, do que os internos não adjacentes, né? Mas a gente já sabe, né, então a partir de agora, né, com o uso desse axioma, a gente vai provar que na verdade o θ ele é alfa mais beta, e portanto ele é maior, né, e se alfa é maior que zero, beta é maior que zero, então o θ já vai ser maior do que essas parcelas, né? E aí o teorema do ângulo externo já fica para trás, tá? E aí isso aqui é mais forte, né? De que esse ângulo externo, na verdade, é a soma desses dois, tá bom? E, enfim, são ferramentas que a gente está trazendo e agregando mais e depois que a gente tiver essas ferramentas todas formadas, né? Congruência, esses teoremas, semelhança, a gente já vai usar isso lá em resultados mais fortes lá para frente, tá bom? Então, inicialmente aqui, ó, então, voltando aqui para o nosso livro, o que é que ele diz aqui, ó? Os primeiros resultados, né? Aí eu vou fazendo os desenhos para vocês. Então, se uma reta M é paralela a outras duas, né? Essas outras duas, elas, então, N1 e N2 são paralelas ou coincidentes, tá? Então, eu vou estar comentando isso aqui para vocês, que essencialmente isso aí é uma espécie de... Eu vou até comentar aqui o paralelismo, né? Como uma relação que no caso aqui não vai ser de equivalência porque não é reflexiva, tá? Só relembrando lá da álgebra para vocês, né? Que uma relação ela é reflexiva quando todo elemento está relacionado com ele mesmo, né? Ela é simétrica quando A está relacionado com B, implica B relacionado com A, e é transitiva quando A está relacionado com B. Se o B está relacionado com C, isso aqui implica que o A está relacionado com C. Tá? Bem, o paralelismo, né, ele só não vai ser uma relação de equivalência porque uma reta não é paralela a ela mesma. Tá? Porque a gente, por definição, retas paralelas são retas que não se intersectam. Tá? Tá? A gente poderia até, né, para forçar uma barra, dizer que, né, inclusive a gente pode estar definindo, né, o paralelismo, né, justamente para forçar a ser uma relação de equivalência, né, quando as retas são ou coincidentes ou disjuntas. Tá? Mas aí não é o caso aqui, tá bom? Então,
essa propriedade aqui do paralelismo, ela já é evidente, tá? Que se uma reta R é paralela a S, vamos fazer assim agora que o símbolo é assim, né? Se A é paralela a B, uma reta A é paralela a B, isso implica que B é paralela a A também, tá? Porque se A não intersecta B, B não intersecta A, tá? E aí, agora, com o axioma das paralelas, a gente consegue provar que vale a transitividade, por exemplo, tá? Que se uma reta A é paralela a B e B é paralela a uma reta C, isso implica que o A tem que ser paralela a C, tá? Ou, né, que é a proposição, ou o A ele tem que ser igual a C, tá bom? Se a gente coloca aqui que o A é diferente de C, ó, que o A, né, A é diferente de C, aí é isso aqui a gente tira e a gente tem aí uma espécie de transitividade, tá? Que é essa proposição aí, né, que essencialmente ela está dizendo isso. Ela está dizendo o seguinte, que se a gente tem uma reta A, tá? Que é paralela a uma reta B aqui, ó, tá? A é paralela a B, tá? E B, por sua vez, é paralela a uma reta C, ó, tá? B é paralela a C. A gente quer concluir que isso aí implica que, né, que A é paralela a C. A é paralela a C ou A é igual a C. As retas são... Então, a prova disso aí, tá? A prova disso aí, a gente vai supor que é o seguinte, ó. Então, a gente tem... Então, no fundo, essa B, essa reta B, ela é paralela a essas duas aqui, né? Ela tem uma... Ela que é comum, né? Ela tem o paralelismo comum com essas duas ali. Então, vamos supor que A deixa eu ver aqui. A gente tem a reta B, eu vou supor que eu vou negar isso aqui, tá? E a gente vai... porque a gente quer provar que ocorre isso ou isso. Então, eu vou supor que isso não ocorre, né? Vamos supor que isso aqui não está ocorrendo e a gente vai concluir que, na verdade, ocorre esse aqui, ó, elas são iguais. Então, se A não for paralela a C, isso significa que... Né, isso aqui é hipótese, tá? Isso aqui é hipótese, isso aqui é hipótese. E a nossa tese é isso ou isso, tá? Então, eu vou negar isso aqui, eu vou supor que isso aqui não ocorre, né? E a gente vai concluir que, na verdade, o A é igual a C, tá bom? Então, vamos supor que A é paralela a B, B é paralela a C e A não é paralela... fazer um tracinho aqui, ó, não é paralela a C. Se elas não são paralelas, elas se encontram, né, em algum ponto. Elas têm um ponto em comum. Então, aí o cenário seria esse, ó, a reta B, né, a reta A, que é paralela a B, encontrando a reta C, que também é paralela a B, tá? Então, elas teriam um ponto em comum, beleza? E aí, pela unicidade, né, pela unicidade que é o axioma das paralelas, tá? Essas duas retas têm que coincidir, ok? Porque, bem, esse ponto A aqui não pertence a B, né? Porque A é disjunto de B e C também, então esse A não pertence a B, então realmente é um ponto fora de B, e a gente teria tanto C paralela a B quanto A passando por esse ponto A. E aí, pela unicidade, né, isso aqui implica, pelo, né, axioma das paralelas, que o C teria que ser igual ao A, que era o que a gente gostaria que ocorresse, tá bom? Então a gente tem uma espécie de transitividade ali, né, entre retas distintas, tá bom? Então, esse é o primeiro resultado nosso. O corolário é se uma reta corta uma de duas paralelas, então ela corta também outra. Tá? Então, bem, é melhor provar isso aqui do que ver como corolário, né? Então,
esse corolário, ele está dizendo que se a gente tivesse duas retas paralelas, uma R e uma S, né? E se uma terceira reta cortar a R, por exemplo, ou a S aqui, né? Ela corta, aqui, botar uma M. Se uma M corta a S, obrigatoriamente ela vai ter que cortar a R. Por quê? Porque se essa M não cortar a R, né? Não intersectar essa M seria paralela a R. Ok? Aí, tanto a S quanto a M, né, paralelas a essa R aqui, a gente teria, então, duas retas paralelas a uma terceira, passando por um ponto fora dela. E aí, né, o que obriga elas serem iguais. Tá? Então, mas como é uma terceira, né, que aqui, no caso, a gente está supondo que M é diferente de S, né, que é realmente uma terceira. Então, se uma terceira reta distinta de S, né, cruza S, obrigatoriamente ela vai ter que cruzar R. Tá? Ela não pode deixar de cruzar, ou seja, deixar de intersectar, né, que aí ela seria, porque não intersectar é ser paralela. Aí a gente teria a R e teria a S e uma outra paralela, né, a M paralela a R, passando por um ponto fora de R. Tá bom? Isso aqui seria uma contradição, né? Ia contrariar o axioma lá das paralelas. Tá bom? Então, se uma reta corta, né, uma de duas, ela vai ter que cruzar a outra também. Né? Isso, e no sentido, bem, essa palavra corta aqui, ela está no sentido de que ela tem um ponto em comum, né? Não tem mais de um, porque senão ela seria coincidente. Então, é nesse sentido aqui, né, que esse corta, ele tá sendo colocado, porque é esse M diferente de S, tá? O cortar significa isso, né? Quando duas retas se cortam, ele tá querendo dizer isso aí. Aqui, vou ficar aqui entre esses dois slides aqui. Bem, próximo resultado. Isso aqui, gente, isso aqui é o seguinte. Agora, a gente vai relacionar paralelismo, tá? Paralelismo, né? Aí a gente pega duas retas e corta com uma transversal, que a gente fala, né? Mas aí, a princípio, a gente não tem garantia de que essas retas são paralelas e tal. E aí a gente quer relacionar o paralelismo de M e N com a igualdade desses ângulos. Tudo bem? Então, basicamente todos esses resultados aqui, um monte de coisa que ele fala aqui, ó, tá? Mas que na verdade se resume só nisso. Tá? Essas proposições todas aqui, inclusive eu vou estar apresentando aqui a primeira logo para vocês, ó. Sejam M e N, né, como na figura, e 1 e 2 como na figura. Se os ângulos são iguais, então as retas são paralelas. Tá? Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó, se 1 é igual a 2, a reta M é paralela a N. E depois, lá para frente, a batalha vai ser fazer o contrário, tá? Que se essas retas são paralelas, esses ângulos aqui são iguais. Então, se somente se. Tá? Então, a gente acaba tendo uma outra característica de retas paralelas. Vamos aqui para o desenho, então. Tá? Então, a princípio, a gente tem duas retas aqui, tá? M e N. Tá? Não estou dizendo que essas retas são paralelas, tá? E aí a gente tem uma terceira reta aqui, ó, uma terceira reta R que intersecta, né? R é distinta de M, R é distinta de N, intersecta M e N aqui, ó, nos pontos, tá? E aí a gente tem esses ângulos aqui, ó, esse ângulo 1 e esse ângulo 2, que estão, né, contidos aqui nesse semiplano, né? Vamos definir assim, tá? Essas duas semirretas aqui, ó, estão contidas nesse mesmo semiplano aqui. E aí determinam dois ângulos que a gente chama de... esse aqui é o externo e aqui o interno aqui, né? Tá bom? A questão é que se esses ângulos forem iguais, ou se 1 for igual a 2, isso implica que M é paralela a N, que é o primeiro resultado que a gente quer provar aí, tá bom? Bem, vamos provar então isso aqui, ó, tá? Eu vou provar por contraposição, tá?
que é o seguinte, ó, se essas retas não forem paralelas, tá? A gente vai provar que o 1 não pode ser igual a 2, tá? E aí acontece o que, ó? Justamente, se essas retas não são paralelas, elas se cortam num ponto aqui, ó, tá? O que é que vai acontecer com isso, gente? Então, não pode ocorrer desse ângulo ser igual a esse por causa do teorema do ângulo externo, né? Porque a gente formaria um triângulo aqui, ó, e o 1 seria externo a esse triângulo aqui, ó, tá? Então, M não paralela a N implica, na verdade, o quê? Que o ângulo 1 é maior do que o ângulo 2. Né? Aqui o teorema do ângulo externo. Né? Beleza? E, portanto, né, não vai ser igual. Tá? E aí já encerra a prova. É simples assim mesmo. Tá bom? Então, agora, o interesse aqui... Então, bem, isso aqui, gente, a gente vai usar bastante lá para frente. Na verdade, a forma de provar que retas são paralelas, a gente vai provar que elas, né, formam o mesmo grau com uma terceira reta. Tá? Isso aqui vai ser uma ferramenta muito útil para a gente em problemas lá para frente, principalmente sobre paralelogramos. Tá? Que a gente quer provar que duas retas são paralelas, né, ou que um segmento é paralelo a outro segmento. O que é que a gente faz, né? A construção disso, a gente prolonga esses segmentos aqui, né? Ou seja, olha para as retas, né, que contêm segmentos, vê alguma reta cruzando essas duas, tá? Aí a gente vai pega o ângulo de uma delas com essa terceira aqui, ó, e a gente quer transferir esse ângulo para cá, tá bom? Tipo assim, né, o que seria, né, a metodologia para resolver problemas envolvendo paralelismo. Tá? Então a gente coloca esse ângulo aqui, olha para esse ângulo e tenta trazê-lo para cá. Porque se a gente pega esse ângulo, né, e usa argumentos, artifícios lá e a gente traz esse ângulo para cá, ó, esse ângulo a gente traz para cá, e aí esses segmentos são paralelos, ou seja, essas retas são paralelas, tá? Porque formam o mesmo ângulo com uma terceira. Tá bom? Então isso aqui é tipo uma ferramenta mesmo para a gente. E aí, agora a gente vem aqui, ó, em busca da recíproca, tá? A recíproca aqui, ó, basicamente se ao cortarmos duas retas com uma transversal, obtemos, não sei o que, transversal, então os ângulos correspondentes são iguais. É a mesma coisa que ele está falando, né? Tá. Se duas retas paralelas, né, são cortadas por uma transversal... Ah, sim, essa aqui é a recíproca, tá? Se duas retas paralelas, né, são cortadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são iguais. Tá bom? Então, o que é que a gente faz aqui? Ó, né? A prova, que aí seria recíproca, aqui é a volta, né, disso aqui. Então, a volta a gente vai supor duas retas paralelas. Então, está supondo aqui, ó, uma reta M, uma reta N, né, M paralela a N, tá? A gente corta por uma transversal, tá? Pega esse ângulo aqui, tá? Que vamos chamar de 1, e a gente quer trazer, vamos chamar de θ, né? Ângulo θ aqui, a gente quer trazer esse θ para cá, tá? Então, né, aqui vai ser θ, tá bom? Então, o que é que acontece? Bem, eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou botar o θ aqui embaixo e quero levar ele lá para cima. Bom, que é basicamente a nomenclatura que o livro faz, tá? Ele pega o ângulo de baixo e quer mandar lá para cima, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Bem, esse ângulo θ, alguém que fala alguma coisa aí? Quer ouvir o microfone? Então, esse ângulo θ, ele não está lá em cima, mas a gente pode colocar, tá? Ou seja, por esse ponto A aqui, ó, fora da reta N, né, aí a gente olha essa semirreta aqui, né, a gente abre um ângulo θ aqui, ó, né, a gente abre um ângulo θ aqui, ó, e traça a reta, né, existe uma reta aqui, né, porque pelo axioma do compasso lá que a gente viu, a gente pode traçar o ângulo que a gente quiser. Então, por esse ponto aqui, ó, usando essa semirreta, a gente consegue traçar uma reta que eu vou chamar de M' aqui, tá, formando o ângulo θ. Aí aqui eu vou botar θ. Beleza? Formando o ângulo θ
com essa reta R aqui, ó. Vamos dar nome, né? Beleza? Então, isso aqui é possível construir essa M' formando o ângulo θ. Só que a gente, né, pelo resultado anterior, a M' e a N, elas formam o mesmo ângulo, né, com essa terceira que é a R. Então, essa M', isso aqui, ó, né, esse ângulo θ em cima e θ embaixo, né, implica que a M' é paralela a N. Tá? Então, M' é paralela a N, tá? Por construção. Construímos a M' paralela a N, passando por A. Só que, por hipótese, né, a gente tem, ó, só que, por hipótese, a M é paralela, também é paralela a N, passando por aqui. Ó. Como a gente não pode ter, né, duas retas distintas, né, paralelas a N, né, passando por esse ponto, que aí entra o axioma das paralelas, né, essas retas coincidem. Tá? Então, isso implica que a M tem que ser igual a M'. Tá? Ou seja, esse ângulo θ que a M' faz, na verdade, como a M' é M, a M também vai fazer. Tá? E aí a gente, né, então, a gente acabou pegando esse θ e transferindo ele lá para cima. Né? Então, a M, que é igual a M', né, forma um ângulo θ com a reta R. Aí termina aqui a prova. E com esses dois resultados, gente, então fica, né, caracterizado, ou seja, o paralelismo, ele pode ser escrito nessa versão de, né, de θ aqui com θ aqui. Tá bom? Então, ou seja, formar o mesmo ângulo com uma terceira é ser paralela, né, é serem paralelas duas retas e vice-versa. Beleza? Então, é um si somente si, ou seja, é uma recaracterização do paralelismo aí. Tá bom? Se tratando de retas distintas, né? Então, vamos seguindo aí. Então, já temos uma ferramenta forte aí. Aí, vamos aqui então ao nosso... Bem, aí lá para cima, né, o que eu acabei pulando uma parte lá, e aí eu quero estar trazendo ela para vocês aqui, ó, é que é o seguinte. Então, vamos aqui, ó. Quando a gente tem duas retas, né, que se cruzam, a gente sabe que esse ângulo, né, é igual a esse, que é oposto pelo vértice, e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Tá bom? Isso é um fato nosso. Então, se eu coloco θ aqui é θ, né? Se eu coloco alfa aqui, isso aqui é alfa. Né? Isso numa reta M. Se tiver uma reta N paralela a M, a gente, né, é que eu estou supondo, né, que M paralela a N. O que é que vai acontecer? Então, esse θ vem para cá, a gente provou. Como ele é oposto pelo vértice, esse θ vem para cá. Tá? E por sua vez, ó, bem, esses ângulos são suplementares aqui, né? Tá? Que forma 180, né? Aqui também, né, o alfa é o que falta para o θ da 180, então não tem jeito, isso aqui é alfa, e isso aqui também é alfa. Bom, então, quando duas retas são paralelas e elas são cortadas por uma transversal, e a gente já viu que não pode uma reta cortar, né, dadas duas retas paralelas, não pode uma terceira cortar só uma delas, então se cortou uma, vai ter que cruzar essa outra aqui, ó, tá? E aí esses ângulos são transferidos para cá. Tá? Então a gente chama que esse θ aqui, ó, são os ângulos correspondentes. Tá? E esses aqui são, acho que são alternos internos que ele chama, esse com esse com esse, tá bom? Mas enfim, são os ângulos correspondentes. Né? Então esse alfa de cima aqui corresponde a esse aqui, esse θ corresponde a esse, então é sempre um externo com o interno que a gente fala é o que está, né, que uma das semirretas, né, cruza, né, essa região entre as duas retas. Bom, então, só para deixar claro isso aí, e aí a gente vem nesse teorema aqui, que é um teorema forte, bem conhecido da gente, né, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, esse resultado aqui, gente, vocês verem, ele está bem ligado ao axioma das paralelas, tá bom? Então, a prova dele é simples também. Tá? Vamos fazer aqui a prova dele aqui. Tá? Então, vou pegar um triângulo aqui qualquer, tá? Então, aqui a gente tem, aqui eu vou chamar aqui de alfa,
aqui de beta e aqui de gama, tá? Alfa, beta e gama. A gente quer provar que alfa mais beta mais gama é igual a 180, tá? 180 graus. E aí, o que é que a gente faz, ó? A gente escolhe um lado, né? Qualquer, eu vou escolher esse, vou prolongar, vou olhar para a reta, né? Que contém esse lado aqui. Para o vértice que não pertence a essa reta, a gente, né, existe uma única reta paralela aqui, né? Passando por esse ponto aqui. Tá bom? Nesse caso aqui não interessa a unicidade. A unicidade interessa porque, usando o axioma das paralelas, a gente conseguiu provar a transferência de ângulos, tá? Que fique claro. Você pode estar pensando aí, professor, mas aqui você só usou a existência, né, de que existe uma aqui. A gente poderia provar esse teorema aqui sem o axioma das paralelas? Não, tá? Porque você pode até traçar uma paralela aqui usando, né, perpendicularidade e tal, construir, né, tá, essa reta R, então você constrói essa S paralela. A questão o axioma, né, a unicidade, ela está no fato de que foi usando a unicidade que a gente conseguiu, né, transferir esse ângulo daqui para cá, tá bom? E é o que a gente vai usar aqui agora. E aí a gente vai e prolonga esses lados aqui, ó, né? Prolonga esses lados aí, ó. Então, essas retas aqui, eu vou chamar essa de M, ó, essa aqui de N, essas retas são transversais, essas duas paralelas, né? Então, S nasceu paralela a R por construção, beleza? Então, vamos fazer aqui alguns translados aqui, por exemplo, tá? Por exemplo, ó, esse gama aqui, ó, né? Esse gama aqui pode, né? Aí, esqueçam a reta M agora, tá? Então, essa reta N, né, que cruza, que é transversal, a gente pode transferir esse ângulo ao correspondente dele, né? Com a reta N para essa, que é esse aqui, ó. Então, o gama, ele vem para cá por equivalência, né? Aquele resultado que a gente já viu, né? Que uma reta que corta duas paralelas, né, tem esses ângulos iguais aqui, ó, tá bom? E aí esse gama, ele vem para cá por ser oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, ó, tá? Então, esse ângulo, ele é transferido para ali. Da mesma forma, né, agora esquecendo a reta N, ó, esse alfa, como R é paralela a S, essa terceira reta transversal, a gente tem que esse ângulo é igual a esse aqui, ó, né? Porque assim, somente se a gente acabou de provar. E aí esse alfa é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, então alfa vem para cá. E daí a gente vê que esses três ângulos aqui, ó, eles formam um ângulo raso. Então alfa, beta e gama, né, a soma dos três dá 180, e aí a gente, né, prova esse resultado aqui, tá bom? Uma consequência disso aí, gente, é que é o seguinte, olha só. Gama mais esse ângulo externo aqui, esse triângulo aqui, ó, olhando para esse triângulo aqui, ó, tá? Observem vocês aí, ó, eu vou chamar esse ângulo aqui de fora de θ, que é o ângulo externo, tá? Então, o que acontece, gente? θ mais gama tem que dar 180, né? Que é o ângulo externo a esse triângulo aqui, ó. Tem que dar 180. Então, não resta outra coisa a não ser o θ ser isso aqui, ó, né? Porque só existe um número que somado a 180, que, né, ao gama, né, que é esse número aqui, ó. Tá bom? Né? Então, ok, gente? Né? Porque o θ, ele é o que falta para o gama dar 180. Só que o alfa mais beta também, ó. O alfa mais beta é o que falta para o gama, né, o que você soma ao gama para dar 180. Então, o alfa mais beta é θ. Então, a gente acabou de provar aqui também, ó, já é uma consequência aqui, que esse ângulo externo é a soma desses ângulos internos não adjacentes. E aí a gente mata aquele negócio lá do teorema do ângulo externo, que a gente, até então, sem o axioma das paralelas, a gente provava que θ era maior do que beta e θ era maior do que alfa. E, na verdade, aqui a gente conclui que θ é alfa mais beta. Tá? Então, a gente já pode usar esse teorema aqui de forma bem mais forte, né? Tá bom? Então, as ferramentas estão chegando, né, bem fortes para a gente aqui, ó. Então, os corolários disso aí, ó, a soma das medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo é 90 graus. Isso aí é óbvio, né? Porque um ângulo é 90,
né? Vamos aqui, ó, né? Então, o que está dizendo ali é o seguinte, se a gente tem um triângulo retângulo, bem, um ângulo é 90, aí tem um alfa e tem um beta aqui, né? Então, o que ele está dizendo é que a soma desses dois, alfa mais beta, tem que ser 90, né? Porque para dar 180 tudo, né? Já tem um 90 aqui, então, né? Só falta 90 para dar 180, que é a soma desses dois aí, ó. Isso aqui é a letra A desse corolário. A letra B. Cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus. Tá bom? Então, a gente já viu que num triângulo equilátero, né, gente? Já viu que num triângulo equilátero, né, o triângulo equilátero, ele é equiangular, né? Ele tem os ângulos internos iguais. Tá bom? E por que isso ocorre, né? Tem até um resultado lá. Você pode usar aquela desigualdade, né? Né, que os lados... Vocês lembram que os lados do triângulo, a desigualdade dos lados, ela é refletida na desigualdade dos ângulos. Então, se esse lado aqui, ó, vou chamar de Azinho, se ele fosse maior do que esse Bzinho aqui, ó, né, se A é maior do que B, em termos de comprimento de lado, isso vai se reflete ao ângulo também. Então, o ângulo oposto, que eu chamaria de alfa aqui, ó, né, vamos chamar de A, né, o ângulo oposto ao lado Azinho, seria maior do que o B, ó, né? Então, e vice-versa, né? E vice-versa. Então, não resta uma coisa, se os três lados são iguais, então os três ângulos são iguais. Ou você pode usar também, né? Isso é um jeito de provar, tá? Um outro argumento aqui seria usar o resultado do triângulo isósceles, né? Que no triângulo isósceles, bem, se esses três lados são iguais, então nesse triângulo isósceles aqui, ó, olhando isso como base, esse ângulo é igual a esse. Tá bom? Então, se eu coloco um θ aqui, eu tenho que botar um θ aqui. Então, aqui não teria nada ainda, tá? E aí, esse triângulo aqui é isósceles também, ó. Então, esse ângulo da base é igual a esse aqui, ó. Aí você distribui os três θs ali. Enfim, isso é só uma revisão. E o que a gente quer provar é que cada ângulo interno de um triângulo equilátero, já que eles são iguais, tem que ser 60, né? Porque a soma deles, que é 3θ, tem que dar 180, né? Aí o θ tem que ser 180 por 3, que é 60. Tá bom? Então, seria esse item o item B aqui, né? O B. Bem, C. A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos que não lhe são adjacentes. Acabei de já provei isso ali, né, anteriormente, lá no comentário. A letra D. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Tá? A prova deste colorário deixar na calculadora. Então, vamos esclarecer isso aí. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Né? Então, de onde sai isso, né? Simplesmente é você pegar um quadrilátero qualquer, traçar uma diagonal. Né? Você pega um quadrilátero qualquer aqui, ó, tá? Né? Aí você traça uma diagonal dele, ó, né? Aí vamos lá. Bem, deixa eu dar nome aqui aos ângulos, né? Eu vou chamar esse cara de alfa, esse cara de beta, esse cara de lambda, esse cara aqui de gama, tá? A gente quer provar que alfa mais beta mais lambda mais gama, isso aí dá 360. Tá? Então, bem, inicialmente a gente tem os ângulos. Aí depois a gente traça essa diagonal. Deixa eu traçar em vermelho aqui, que é o que está vindo depois. Ó. Depois a gente traça essa diagonal aqui, ó. Tá bom? E aí o que é que a gente vai ter? Esse lambda aqui, gente, ele se divide, né, em dois ângulos, que eu vou chamar de lambda linha e lambda duas linhas, tá? Que é esse camarada aqui e esse aqui, ó. Linha e duas linhas aqui, ó, tá? Esse alfa também, ó, ele vai se dividir numa alfa linha aqui e num alfa duas linhas, ó. Essa partezinha aqui, ó, tá bom? E aí o que que acontece, ó? E a gente sabe que o alfa, ele é alfa linha mais alfa duas linhas, tá? O lambda, ele é lambda linha mais lambda duas linhas, tá bom? Então, olha só, nesse triângulo aqui, ó, a gente sabe que a soma dos ângulos é 180, ou seja, alfa duas linhas mais lambda duas linhas mais beta, ó. Então, alfa duas linhas mais lambda duas linhas mais beta é 180,
tá? Nesse outro triângulo aqui, ó, a soma também é 180. Então, vai ficar alfa' mais lambda' mais gama é 180. Né? Então, o triângulo de cima, esse triângulo da direita e o triângulo da esquerda aqui. Ó. Quando a gente soma tudo aqui, ó, aqui vai dar 360. Tá? Aqui 360. Aqui é beta mais gama. Né? Aqui é beta mais gama. Tá? Mais lambda' mais lambda duas linhas dá lambda. Né? Somando esses dois aqui, ó, né? Dá lambda. E essa soma aqui dá alfa. Então, a gente aprovou aqui. Então, alfa mais lambda mais beta mais gama dá 360. Bom, e aí tá aprovado aí. Então, a gente tem essa letra D aí morta aí já. Teorema. Bem, se duas retas são paralelas, então todos os pontos de M estão à mesma distância da reta N. Então, o que ele está querendo aí? Então, ele está pegando duas retas aqui, ó. É uma reta M, uma reta N. Tá? Ele está dizendo que se eu pego um ponto A de M e um ponto B de M, a hipótese é de que M é paralela a N, tá? Então o que? Então, se eu traço, bem, calcular a distância, não sei nem se ele fala aqui, né? Ele não comenta aqui, ó, tá? Então, os pontos de M estão à mesma distância da reta N. Tá? Então, é a definição de distância de um ponto a uma reta, tá? Então, eu vou falar só uma definição, né? Eu vou comentar um pouquinho aqui da definição, né? Então, que é o que eu vou fazer aqui em cima, nessa construção, que é o seguinte, gente. Dado uma reta N aqui, ó, N, né? E um ponto A aqui, tá? A distância de A para a reta N é a gente traça a perpendicular, que a gente já viu que existe, né? A perpendicular passando por A N aqui, ó. Traça a perpendicular, tá? Bem, essa reta intersecta a N num ponto que eu vou chamar aqui vou chamar um ponto P, tá? E aí a distância de A para N é igual à distância de A para P, tá? Que é o comprimento do segmento AP, que é esse, tá? Né? Que é esse comprimento aí, tá bom? Isso é a distância de um ponto para uma reta, então tem essa relação com a perpendicular. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Então, a gente quer provar que o A está à mesma distância de N que o ponto B. Então, a gente traça a perpendicular aqui, ó. Tá? Traça a perpendicular. E eu vou fazer um tracinho aqui, ó. Que é essa distância aqui, ó. Beleza? Né? Aqui também, ó, a definição de distância, né? Eu vou traçar a perpendicular aqui a N. Tá? E eu quero, na verdade, pegar esse tracinho e transferir ele para lá, ó. Ah, porque o comprimento desse segmento, né, da perpendicular passando por B, né, a N, o comprimento desse segmento é a distância de B, por definição, de B para N. E aqui, né, traça a perpendicular, esse comprimento aqui é a distância de A para N, então a gente quer transferir esse tracinho para lá. Tá? Como é que a gente transfere esse tracinho para lá? Eu vou traçar aqui uma perpendicular. Bem, só uma informação, né? Se eu prolongo essa reta aqui, ó, vou prolongar essas retas aqui, ó, só para vocês, né? O que é que eu quero aqui, ó? A gente sabe, bem, são duas paralelas, então esse ângulo aqui, gente, ó, esse ângulo aqui, ele vem para cá, ó, a gente sabe que aqui é 90, então. Tá? Se esse aqui é 90, é oposto pelo vértice, aqui é 90. Tá? Então, esse aqui é 90 para dar 180, aqui também é 90. Então, a gente tem... Isso aqui já sai do fato de que aqui é 90 e aqui é 90, né? Esses ângulozinhos todos de 90 graus aqui. Tá? Esse é igual a esse aqui de 90 porque são suplementares. Suplementar, aqui oposto pelo vértice ou suplemento desse, assim vai. Agora, de que esse vai lá para cima é por causa do paralelismo aqui. Ó. Tá? Então, aqui é tudo 90 graus. Tá? Tudo 90 graus.
E aí eu vou traçar aqui uma diagonal aqui, ó. Então a gente tem um quadrilátero aqui, ó. Eu vou traçar aqui uma diagonal, ó, tá? Vou estar aqui com esse, né, esse segmentozinho aqui, ó, tá bom? Então, bem, aí já dá para fazer algumas coisas aqui, ó. Se eu prolongo isso aqui, essa reta aqui, ó, essa aqui também, ó, essa reta aqui, ela é transversal a essas duas, tá? Ela é transversal aqui, ó. Então, por exemplo, então esse ângulo aqui, ó, deixa eu fazer aqui com caneta vermelha, ó, então esse ângulo aqui, né, ele vai ser igual a esse aqui, ó, tá? Por causa do paralelismo, né? Eles são correspondentes internos aqui, ó, né? Porque esse é igual a esse, e esse vem para cá pelo aquele nosso resultado. Então, esses internos aqui, ó, eles são iguais, tá bom? Então, aí a gente viu, então, olha só, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de 3, de um tracinho só aqui dentro, tá? Ângulo de um tracinho, ele é igual a esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse aqui, ó. Como é que eu concluo isso? A gente pode concluir por soma interna, ó. Aqui tem 90 graus, tem 2 tracinhos, para 180 é um tracinho, tá? Aqui tem 90 graus, tem 2 tracinhos, para 180, né? Porque esse ângulo aqui, ele é o suplemento da soma desses dois aqui, ó, tá? Então, aqui é 90, aqui tem 2 tracinhos, então aqui tem que ter um tracinho aqui, ó. Bom? E aí, o que acontece, gente? Então, esses dois triângulos aqui, ó, eles são congruentes. E a congruência é o quê, ó? É ângulo, um tracinho, lado, que é essa hipotenusa, e ângulo aqui, ó. Bom? E esse de cima, ó, um tracinho, hipotenusa e ângulo aqui, ó. Então, é ângulo, lado e ângulo. Bom? Então, se eles são congruentes, todas as medidas desse de cima a gente pode transferir para a medida aqui, ó, né, para os correspondentes. Então, por exemplo, nesse triângulo de cima aqui, ó, esse segmento aqui, ó, esse lado que é oposto ao 2 tracinhos, ele vai ser a mesma medida no que é oposto ao 2 tracinhos do outro triângulo. Então, esse camaradinho aqui vem para cá, tá bom? Então, se você traçar 2 aqui, esses dois vêm para cá e aí acabou-se aí, tá bom? Então, a gente conseguiu pegar esse tracinho e levar para lá por conta de que esses dois triângulos têm um lado em comum, a hipotenusa, e a gente conseguiu pegar os ângulos internos de um e transferir todos para o outro. Bom, então está aprovada aí a proposição. Então, se M são paralelos, então todos os pontos estão à mesma distância. Então, a gente já tem esse resultado aí. Tá? Esse resultado aqui, gente, ele pode ser generalizado, tá? Porque a mesma distância, já vou até adiantar os próximos resultados ali sobre paralelogramo, o que seria uma generalização desse teorema. Esse teorema a gente provou o seguinte, né? Esse teorema. A gente provou que se a gente tem duas retas paralelas, né, e traça uma transversal aqui, ó, né, 90 graus aqui, ó, e 90 graus aqui, ó, a gente provou que esse comprimento é igual a esse, né, com 90 graus aqui e 90 graus aqui, tá bom? Partindo do princípio de que M é paralela, né, a N. Se a gente traça duas perpendiculares, né, formando um ângulo, né, de 90 graus, então esse segmento é igual a esse. Só que o que acontece? A gente consegue, porque na verdade a relação disso aqui com isso é esse ângulo de 90 serem iguais. O que a gente consegue, né, provar também é que, ó, se a gente tem duas retas paralelas, M e N, a generalização, né, gente, que seria um caso geral, M paralela a N, se a gente traça duas retas, tá, formando aí não mais 90 graus, tá, mas se esse ângulo θ for igual a esse aqui, ó, tá, e aí é uma generalização desse, né, porque esse caso aqui em particular, né, esse aqui é 90, esse aqui é 90 e 90, vai valer. O que é que eu afirmo? Que se a gente tem duas retas paralelas e traça outras duas formando o mesmo ângulo com qualquer uma delas, né, então esse comprimento é igual a esse aqui, ó, tá? Então esse comprimento é igual a esse.
tá? E, na verdade, né, a gente acaba concluindo também que esse comprimento é igual a esse aqui, ó. Tá bom? Então, seria a generalização. Esse resultado está em algum momento aqui para frente, ó, tá? Que ele define paralelogramo, tá? Um paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos, tá? Então, isso aqui é paralelo a AD é paralelo a ABC, né? E AB é paralelo a DC, tá? Então, em um paralelogramo, os lados e ângulos opostos são congruentes, tá? Então, isso aqui é a generalização daquele lá, tá bom? Né? Então, que é o que eu acabei de desenhar aqui, ó, né? Acabei de desenhar aqui, ó, que se uma reta vem, ó, e forma um ângulo θ aqui, ó, e essa aqui vem e forma um ângulo θ, como essas duas formam o mesmo ângulo com uma terceira reta, né? Como esse ângulo é igual a esse, então essa R é paralela a S, tá? Então, isso aqui seria um paralelogramo, tá? Seria um paralelogramo. E aí, num paralelogramo, os lados opostos são côngruos, tá? E os ângulos opostos também, tá bom? Então, esse resultado aqui, ó, né, ele generaliza muito, né, esse teorema anterior aqui, tá? Então, vamos aqui à prova dele, tá? Em um paralelogramo, lados e ângulos opostos são congruentes, tá? Então, vamos aqui à prova, né, desse resultado aqui. Acho que dá para provar aqui, tá? Então, vou pegar, né, um paralelogramo, tá? Então, esse paralelismo aqui é por hipótese, tá? E esse aqui é por hipótese também, tá? Então, aqui é tudo por hipótese. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um tracinho aqui, ó. Esse tracinho eu quero transferir para cá, né? Que a gente quer provar que que os lados opostos são côngruos. E eu quero trazer, eu vou pegar esse ângulo com um tracinho, eu quero transferir para cá, e eu vou colocar um ângulo com dois tracinhos aqui, ó, que a gente quer transferir para cá, tá bom? Então, essa é a nossa missão. Ah, ainda tem outra aqui, né? Bem, o mesmo raciocínio, né, desse lado vir para cá, a gente pode usar, né, a gente quer também transferir esses dois tracinhos aqui para cá, ó, né, para cá. Então, a nossa missão é essa. Então, é provar que, né, se os lados são paralelos, os ângulos opostos são côngruos e os lados opostos também. Então, esse dois tracinhos para cá, esse cara para cá, esse para cá, que é, né, pegar essas informações que estão aí e levar para o lado de cá, tá bom? Então, para começar a história, eu vou fazer, deixa eu ir colorindo o negocinho aqui. Eu vou traçar uma diagonal aqui, ó, tá? Eu vou traçar uma diagonal aqui, tá? E vou começar a fazer umas brincadeiras aqui, ó, tá? Então, olha só que tudo aqui é paralelo, viu, gente? Né? Então, olha só. Como M, vou chamar essa reta de T aqui, ó. Como M é paralelo a N, então esse ângulo interno aqui, ó, de T, né, que eu vou botar em azul com um traço aqui, ó, ele é igual a esse aqui, ó. Tá bom? Ele tá bem aqui, ó, também. Beleza? Aí, observem vocês aqui agora o seguinte, ó. Agora eu vou usar o fato de que, bem, nesse caso aqui, eu usei o fato que T está cortando MN, né? E aí, esse ângulo aqui, eu posso transferir para cá, tá bom? Agora, eu vou usar o fato de que T também corta RS, né? Esqueçam MN. Então, essa T aqui, ó, ela corta ela corta RS, né? Então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar azul com dois tracinhos, né, que é o ângulo que T faz com a S internamente, ele pode ser transferido para cá, ó, com dois tracinhos. Beleza? Então, olha só o que acontece. Esse ângulo vermelho aqui, ó, agora eu vou para o ângulo vermelho. Esse ângulo vermelho aqui, ó, o que é que ele é, gente? Ele é esse um tracinho azul com dois tracinhos azul. É a soma desses dois.
Só que aqui, oposto a ele, tem exatamente a soma dos dois aqui, ó. Azul com um tracinho, né? E o azul com 2 tracinhos. Então, esse nosso camaradinho aqui, ó, a gente já consegue trazer para cá, ó. Então, isso aqui é o nosso vermelho com 2 tracinhos. Beleza? E não só isso, ó. Se vocês observarem, ó, nesse triângulo aqui, ó, tá? Nesse triângulo aqui, ó, a soma dos ângulos internos é 180, tá? Então, se a gente tem um tracinho azul, 2 tracinhos azul, vamos aqui para o de cima, né? Aqui, ó, aqui é 180, ó. A gente tem 2 tracinhos azul dentro desse triângulo e um tracinho azul aqui, ó. Então, esse ângulo vermelho é o suplemento desses dois juntos, tá? É o que falta para esses dois juntos dar 180. Só que nesse outro triângulo é a mesma coisa, né? A gente já tem um tracinho, tem 2 tracinhos, então o que falta para dar 180 só pode ser esse vermelho ali, ó. Esse camaradinho aqui, ó. Tá? Né? E aí, gente, acabou-se, né? Porque o quê? Esses dois triângulos aqui, ó, eles são côngruos agora, tá? Eles são congruentes por causa de, ó, ângulo, lado e ângulo, né, ó? Ângulo, lado e ângulo. Então, eles são congruentes. Então, as medidas são transferidas de um para o outro. Então, esse cara aqui, ó, que é oposto a um tracinho azul, ele vai ser côngruo no outro triângulo que vai estar oposto a um tracinho azul. Então, esse camaradinho vem para cá. A mesma coisa. Esse 2 tracinhos vermelho é oposto ao 2 traços azul. Então, aqui também, ó, o segmento que é oposto ao 2 traços azul tem que ser a mesma medida que o outro já. E aí era o que a gente queria, né? Transferir esse ângulo para cá, esse ângulo para cá, essa medida para cá, essa medida para cá. E aí, matou-se tudo. Beleza? Então, finalizado aí esse teorema, os ângulos agudos, em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Os lados e os ângulos opostos são congruentes, tá? Então, matamos aí. Proposição: as diagonais de um paralelogramo se intersectam. Eu já falei para vocês, né, usar o C aqui, né? Se intersectam em um ponto que é ponto médio das diagonais. A prova desta proposição é simples e é deixada a cargo do leitor. Vamos ver se é simples mesmo esse negócio aí. Né? Então, vou pegar uma papel aqui. Então, ele está dizendo que um paralelogramo, ele está dizendo que as diagonais... Bem, num paralelogramo, eu já vou fazer isso, então. Esse cara é igual a esse cara é igual a esse, que a gente acabou de provar. Ele quer que a gente prove, né, que essa diagonal com essa daqui se cruzam num ponto médio, né? Então, ele quer que transferir esse um tracinho, eu vou deixar um tracinho, mas não é igual esse aqui, é um tracinho vermelho. Eu vou colocar 3 aqui, então. De que esses 3 tracinhos venham para cá, né, que é, né, ponto médio, e vou botar um tortinho aqui assim. E esse tortinho tem que vir para cá, ó, né, que aí seria a metade da outra diagonal. Tá bom? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Bem, então a gente quer pegar esse tracinho vermelho, colocar para cá e botar os 3 risquinhos aqui, ó. Olha só, esse ângulo aqui, gente, é igual a esse, tá? Certo ou não? O que mais que a gente tem aqui? Se eu prolongo aqui essa reta aqui, ó, essa diagonal, ó, aqui é tudo paralelo, né? Aqui, paralelo. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de 2 tracinhos ali, ó, ele é igual a esse aqui, ó. Né? E eu estou usando o fato de que essa reta, vou chamar de T aqui, ó, ela é paralela, vou chamar essa de R, essa de S, aqui de M, isso aqui de N,
de que, como R é paralela a S, esses ângulos internos aqui, ó, eles são iguais, ó, tá? Olhando a T como a transversal a R e S. Né? Então, isso vem para cá. Se eu prolongo essa reta aqui, ó, que eu vou chamar de T', T', ela também é transversal a RS. Né? Então, esse ângulo aqui, ó, 1, 2, 3, ó, é igual a esse aqui, ó, 1, 2, 3. Tá bom? E aí, acabou-se, né? Então, esses dois triângulos aqui, ó, eles são côngruos. Por quê, ó? Porque, ó, é ângulo, lado e ângulo, ó, né? 2 tracinhos, um tracinho preto e 3 tracinhos vermelhos. Ele aqui aparecendo no outro triângulo. 2 tracinhos, ó, ângulo, lado e ângulo. Tá? Então, como eles são congruentes, todas as medidas desse camarada aqui, elas passam para o da direita. Então, o que é esse 3 tracinho oposto, 3 traços aqui vem para cá, que é oposto ao 3 aqui, ó, 1, 2, 3. O que está oposto ao 2 tracinho, né, é o tio, aqui vai ser o tio também. Então, 2 tracinho, o ângulo de 2 tracinhos está aqui, então aqui é tio também. Tá? Então, de fato, as diagonais se encontram, né, nos pontos médios, né, divide ali. E aí, finaliza essa prova. Proposição diagonais. Então, realmente, aqui, matamos isso aí. Outra proposição: se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Como é que prova isso, cara? Bem, vamos lá. Vamos fazer desenho aí. Então, ele quer sair da congruência. Se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então é um paralelogramo. Bem, vamos ver aí, vamos bater cabeça com isso aí. Então, a gente tem aqui o... Bem, a gente não sabe que são paralelos, né? Então, eu vou desenhar um negócio aqui. Então, a gente tem que esse é igual a esse, né? E esse é igual a esse. É isso, né? Então, se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Beleza. Então, vamos lá, né? Então, a informação que tem é essa daí. Então, vamos tentar provar que esse camarada aqui é paralelo a esse. E não tem muito jeito de fazer, não, gente. Eu vou prolongar essa reta aqui, ó. Deixa eu... As coisas, né, que eu vou... botar em vermelho aqui as coisas que eu vou prolongar isso aqui, tá? Então, se eu quero provar que essa reta é paralela a essa, já até falei para vocês, né? Vamos, esse θ aqui, ó, eu quero transferir esse θ para cá, ó. Bom? Transferir esse θ para cá. Como é que a gente faria isso? Não sei. Bem, para trabalhar com triângulos, né? Eu vou traçar uma diagonal aqui e ver no que vai dar. Vou traçar aqui uma diagonal aqui em azul. Vou traçar aqui, ó. Né? A gente quer transportar esse θ para cá, ó. Bem, esse θ, ele é externo a esse triângulo aqui, ó, né? Então, esse θ, eu vou chamar, ele é isso mais isso, ó. Eu vou chamar esse cara aqui de θ1, tá? Né? Ele é externo a esse triângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui de θ2, ó. Tá? θ2. Então, esse θ é θ1 mais θ2, ó. Tá? E aí, o que acontece? Bem, não, aqui é fácil, gente, ó. Tá dado, ó. Esses dois triângulos são côngruos, ó. Esses dois triângulos são congruentes, tá? Por que são congruentes? Quando eu tracei essa diagonal, ó, eles já têm as mesmas dimensões, é lado, 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 né? Lado, 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 né, ó. Esse de cá, ó. Esse aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo de A, esse triângulo aqui de B.
Esse aqui, ó, ele tem, ó, um tracinho, dois tracinhos e azul. Ó, um tracinho, dois tracinhos azul. É lado, lado, lado. Então, eles são côngruos. Então, se eles são côngruos, então, esse θ2 aqui, ó, que é oposto a um tracinho, ele vai ser oposto a um tracinho aqui também. Então, isso aqui é θ2. Já até acabou. Né? Esse θ2 daqui vem para cá. Esse θ1 daqui, ó, que é oposto ao dois traços aqui, ó. Aqui é θ1 também, ó. Tá bom? Aqui é θ1. Se eu chamar esse cara aqui de alfa, isso aqui vai ser alfa também, né, que é o que está oposto ao azul, E aí acabou-se. Acabou-se mesmo. Porque θ1 mais θ2 aqui, ó, né, que é o θ, né? Isso aqui tudo mede θ. Né, isso aqui é o θ. Ele aparece aqui também, ó. Esse aqui é o nosso θ. Então, como essa reta forma um ângulo com essa daqui, ó, igual a esse θ aqui, ó, então essa M é paralela a N, que forma o mesmo ângulo com uma terceira R aqui, ó. A gente já até provou isso, tá? Tá provado, beleza? E aí, analogamente, né, gente, a gente consegue provar que essas duas aqui, a gente provou que essa é paralela a essa, né? A gente consegue provar que essa daqui é paralela a essa daqui, ó. Tá? Beleza? E aqui, esse aqui a gente já prova até direto aqui, ó. Vamos provar aqui direto, já que a S, ó, né? Então, a gente já sabe que M é paralela a N, tá? Isso aqui é paralela a essa daqui, ó. E, bem, se eu traço essa reta aqui, ó, né? Esse ângulo θ aqui, ó, esse ângulo θ é igual aqui, ó. Esse aqui é θ também. Tá? E aí, o que acontece? Ó? A R e a S, elas formam o mesmo ângulo, θ com a reta N. Né? Então, elas são paralelas. Tá? Então, a gente conclui que R é paralela a S, porque elas formam o mesmo ângulo θ com a reta N. Tá bom? Então, aí já a gente finaliza esse. Se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Né? Então, provamos aí. Outra proposição: se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes e paralelos, então o quadrilátero é um paralelogramo. Né? Então, aqui são hipóteses. Bem, então, vamos provar isso aqui e depois eu faço um comentário aqui de geral, né, que envolve os paralelogramas aí. Ó. Então, se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes e paralelos, então o quadrilátero é um paralelogramo. Congruentes e paralelos. Tá? Vamos lá, se dois lados opostos, se dois só, né, não precisa falar dos outros, se um par, né. Então, o que esse resultado está querendo dizer? Deixa eu aproveito aqui. Então, ele está querendo dizer que se a gente tem não ficou muito bem paralelo, não, né? Então, se dois lados opostos são paralelos e congruentes, então aqui a gente está supondo aqui, ó, deixa eu prolongar aqui, ó, MN, né? Então, M paralela a N são paralelos e congruentes, então tem a mesma medida. A gente quer provar que isso aqui, né, de que isso é um paralelogramo, né, de que isso é paralelo a isso. Tá? Bem, como é que seria isso? Eu vou traçar uma diagonal aqui, ó, tá? Eu traçaria aqui uma diagonal. O que é que acontece? Diagonal. Bem, esse ângulo aqui, ó, observem comigo aqui, ó. Bem, como essas retas são paralelas, ó, eu posso estar olhando essa diagonal como uma transversal, ó. Então, esse ângulo θ interno aqui, ó, né, dessa transversal a MN é igual a θ aqui, ó. Θ. E aí, o que acontece, então? Então, esses dois triângulos, eles são côngruos, tá? Congruência como? Lado, ângulo e lado, ó, comum, né?
E aqui, ó, lado, 2 tracinhos, ângulo θ e lado. Então, eles são congruentes. Se eles são congruentes, esse comprimento ele vem para cá, tá? Esse ângulo alfa aqui, ó, ele vem... Alfa é oposto à hipotenusa, ele vem para cá, ó. Tá bom? E aí a gente já conclui, bem, a gente já pode até usar os resultados anteriores, né? Porque esse quadrilátero ele tem os lados opostos congruentes. Isso é suficiente para garantir o paralelismo, tá? Desse lado, né? Esse aqui que já ocorre, aí ocorreria esse com esse. Mas aí a gente pode ir um pouco além, ó. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de gama, tá? Né? Ele vem para cá, ó. Porque esse aqui é paralelo aqui também, ó. Né? Não, ele vem... Assim, não, ele é transferido, né? Porque como são côngruos, esse gama daqui ele vem para cá, ó. Gama também, ó. Tá bom? Ele vem para gama. E aí, o que é que a gente conclui, gente? Né? A gente conclui... Eu vou prolongar aqui, ó. Vou prolongar aqui um pouquinho. Esse camarada é oposto pelo vértice aqui, ó, gama. Tá? Então, a gente teria a nossa reta T transversal aqui, ó, né? E essa reta, deixa eu prolongar aqui também, ó. Vou chamar de R esse aqui, ó. Vou chamar esse aqui de S. Tá? Então, tanto R quanto a S estariam formando o mesmo ângulo com essa transversal. Portanto, são paralelas, né? Vocês lembram lá que o jeito de provar paralelismo é provar a mesma inclinação com uma terceira reta, né? Então, esse triângulo côngruo a esse, a gente transferiu as medidas daqui para lá, e a gente acabou transferindo esse gama daqui para cá, esse, né, comprimento aqui para cá, e aí, bem, o que mata é esse gama aqui, ó, e aí tá resolvido aí. Bom, então R é paralela a S. Então, a gente tem... Deixa eu deixar assim, né? Então, se dois lados opostos quadrados... Bem, eu queria só fazer um resumo aqui para vocês, para a gente comentar um pouquinho sobre o que a gente fez aqui, ó. Tá? Porque é aquela coisa, ser paralelogramo tem suas consequências, né? E o que você precisa para que seja um paralelogramo, tá? Então, é isso que eu quero estar resumindo aqui com vocês. Então, olha só, guardem na memória aí que é o seguinte... Num paralelogramo, a gente já pode tirar como consequência os lados opostos iguais e ângulos opostos iguais. Tá? Então, isso aí, no paralelogramo, a gente tem essas consequências. Tá? Isso aqui é consequência de paralelogramo também. Tá bom? Então, se é paralelogramo, acontece que as diagonais se encontram no ponto médio. Tá bom? Então, são consequências de ser paralelogramo. Agora, isso aqui são condições para ser paralelogramo, tá? Então, se lados opostos são congruentes, é paralelogramo. Tá? Então, a gente tem, né? Se esse cara é igual a esse é igual a esse, é paralelogramo. Aí a gente já está na recíproca, né, daqueles resultados. A gente está... São ferramentas para você garantir que a coisa é paralelogramo. Então, lados opostos iguais. Então, essa proposição, essa daqui, ela diz que se lados opostos, né? Se lados opostos são iguais, isso aqui é um paralelogramo, tá? Isso aqui você está diante de um paralelogramo. Aí, o que é que ele diz? Ó, se você tira essa medida aqui, diz assim, olha, se dois deixam de ser iguais, a gente tem que acrescentar uma hipótese a mais. E aí é cobrar que esses caras sejam paralelos, ó. São iguais, mas paralelos. Só para vocês estarem memorizando. Se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Então aqui tem duas hipóteses, né, de que esse segmento é igual a esse e esse da esquerda é igual ao da direita. Se você retira, diz assim, se o da esquerda for diferente do né, eu retirar essa hipótese, eu não sei se eles são iguais, é o suficiente? Na verdade, não, tá? Que aí ele fala, se dois lados... Aí a consequência é essa daqui, ó. Se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes e paralelos, ó, tá vendo? Então, se você retira... Né, e aí isso é simples, né, gente? Se eu retiro o fato de que isso é igual a isso aqui, ó,
né? Só que esse cara é igual a esse aqui, isso não precisa ser um paralelogramo, né? Porque eu posso, né, pegar um segmento aqui com certo comprimento, né? Aí eu subo aqui um pouquinho, né? Pego esse mesmo segmento aqui, giro ele aqui, ó, para cá, tá? E aí uno aqui, ó, isso não é um paralelogramo. Então, se dois lados opostos somente são côngruos, você não garante que é um paralelogramo, né? Porque a gente retirou essa hipótese aqui, né, de que esse é igual a esse. Mas uma hipótese junto com essa daqui, a mais diferente dessa daqui, é se forem paralelos, né? Se forem côngruos e paralelos, que é essa que é a proposição seguinte que ela faz, que é essa daqui, ó. Se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes e paralelos, então a gente faz uma troca, né? A gente não pede que os outros dois lados opostos sejam paralelos, como é congruentes, a gente exige só o paralelismo, né, dos lados opostos que são congruentes. E aí a gente vai estar diante de um paralelogramo, tá bom? Então, só para vocês estarem antenados aí essa coisa de hipótese, né, de consequência, e retirar uma hipótese e colocar outra, tá bom? Então, o que diz aqui, ó? O segmento ligando os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado e tem metade do seu comprimento. Tá? Então, desenho aqui, né? Bem, isso aqui é um resultado bacana, tá? Isso aqui é legal. Inclusive, bem, vamos ver aqui. Então, ele está dizendo que se eu pego um triângulo, aí eu pego o ponto médio desse lado aqui, tá? Pego o ponto médio, então o ponto médio já me obriga a fazer isso, tá? Se eu pego o ponto médio do outro lado, e aí eu estou me referindo a isso aqui, né? Isso aqui já ocorre. Se eu ligo esses pontos aqui, ó, se eu olho para esse segmento, né, e esse camaradinho aqui mede x, né? Então, tem dois resultados que esse teorema está provando, né? Ele está provando, ele quer provar, aí eu vou traçar essa reta aqui, ó, vou chamar de M, né? Eu vou olhar para a reta que contém o outro segmento, chamar de N. Então, são dois resultados, né, que a gente tem que provar que M é paralelo a N, né, de que isso aqui é paralelo a isso. E o segundo resultado é que esse comprimento aqui é 2x. Tá? Isso aqui a gente não tem provado aí. É o 2x lá. Beleza? Vamos chamar aqui, ó. Vamos dar nome aqui, ABC aqui, né? Então, o comprimento de BC é 2x. Tá bom? Então, né, ele quer que a gente prove essas duas coisas aí. Bem, a estratégia é o seguinte. A estratégia é a gente, nesse ponto aqui, ó, né, para cá, a gente olha para essa semirreta aqui e escolhe um ponto aqui, que a distância dele para esse camarada aqui seja exatamente esse valor aqui, ó, seja o x aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui existe, ó, esse pontinho aqui, ó. No caso do desenho dele ali, ó, ele dá nome a esse pontinho, né? Não sei se eu estou com o desenho... Eu coloquei certo, ele chamou de F, esse ponto F existe, FD, né? Ele chama isso aqui de F. Esse camaradinha de D, esse cara aqui de E. Tá? A gente não precisa de letra aqui, né? Porque a gente está na figura, as letras existem, caso é uma demonstração escrita. Tá? E aí a gente vai unir, deixa eu mudar de cor aqui, ó. A gente vai unir esse camaradinho aí, tá? Bem, uma primeira observação é que esse ângulo aqui, θ, ó, ele é oposto pelo vértice a esse camarada aqui, ó, θ. Bom? E aí, o que é que acontece aqui, gente? Acontece que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, ó. Tá? Eles são congruentes por quê, ó? Por lado, ângulo e lado, ó. Lado, ângulo e lado. Tá? Então, eles são congruentes, então, eu posso transferir todas as medidas daqui para cá, né? Vamos ver as que nos interessam. Esses dois tracinhos aqui interessam. Tá bom?
Esses dois tracinhos aí interessam. Que mais que interessa? Pra gente aqui, vamos ver aqui. Bem, aqui eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui não é 2x, eu posso até me confundir aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui. Então, uma outra coisa que interessa aqui, ó, eu vou chamar esse camaradinho aqui de alfa. Né? Alfa é o que está oposto a um tracinho aqui, ó. Então, isso aqui é alfa também, ó. Que é o que está oposto a um tracinho aqui nesse ângulo. Então, gente, com isso aí, ó, com isso aí a gente já prova o quê, ó? Observem comigo aqui, esses ângulos aqui, eles são opostos pelos vértices aqui, ó. Vou botar um alfa aqui, ó. Tá? Então, isso aí prova pra gente que essa reta aqui, ó, essa reta aqui, ela forma um ângulo alfa, o mesmo ângulo com, né, que essa reta está formando aqui, ó, R aqui e S, ó, vou chamar de R e S. Né? Então, observem que essas duas retas formam o mesmo ângulo com essa terceira. Então, R é paralela a S. Então, esse segmento aqui, ó, é paralelo a esse aqui, ó. Beleza? E aí, olha só, a gente acabou de provar que num quadrilátero, tá? A gente está diante de um quadrilátero. Se ele tem dois lados opostos congruentes e paralelos, a gente está diante de um paralelogramo. Tá? Ou seja, já provamos essa primeira parte aqui. Ó. Então, a reta M tem que ser, né, como a gente já provou que esse lado é paralelo a esse, então esse tem que ser paralelo a esse. Então, isso aqui está provado já. Tá? Então, estamos diante de um paralelogramo. A gente sabe que num paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, como isso aqui mede 2x, ó, aqui mede 2x também. Que era o que a gente queria provar e a gente matou essa parte de baixo. Fechou? Então, é facinho assim mesmo, né? Vem para cá com x, esse ângulo, esses triângulos, né? Ângulo oposto, triângulos congruentes, tá? Ângulo alfa aqui, mesmo ângulo, retas paralelas com a mesma medida e acabou-se, tá bom? E aí, virou um quadrilátero. Num quadrilátero, a gente tem lados opostos côngruos e paralelos, né? Tá bom? Então, tá morto aí essa parte. Deixa eu deixar aqui para... bem... Então, proposição aqui, proposição... Supõe que três retas paralelas A, B e C cortam 3A, B e C, cortam as retas M e N no ponto A, B e C e nos pontos para seguramente. Se o ponto B encontra-se entre C, então B' também encontra-se entre esse, se esse for igual a esse, tá bom. Então, esse cara é igual a esse aqui. Deixa eu ver como é enunciado melhor para isso aqui. Bem, eu acho que o melhor enunciado é assim. Essa proposição ali, ela é melhor assim. Pega duas retas quaisquer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ligando aqui? Tem não. Você pega duas retas quaisquer aqui, que é a MN, né? MN. Tá? O que é que a gente quer provar? Aí a gente traça duas paralelas, né? Cortando essas MN aí, ó. Elas podem ser paralelas, inclusive, tá? Não importa aí. Elas só não podem ser coincidentes, M com N. E aí você traça aqui, ó. Esse cara aqui eu vou chamar de A. Deixa eu usar a figurinha dele, ó. Eu vou chamar esse aqui de C, né? Que é a figura C. Esse aqui vai ser o A'. E esse cara aqui vai ser o C'. Bom. E aí, o que que acontece? Então, de certa forma, o que acontece é o seguinte, gente.
se a gente pega o ponto médio aqui, ó, no fundo é isso que a gente está provando, tá? Se a gente pega o ponto médio aqui, ó, esse enunciado ficaria muito melhor, tá? Se B é o ponto médio do segmento AC, né? E por B você traça uma paralela, né? Eu vou chamar aqui de R e de S. Você traça uma paralela aqui, ó, tá? É provar que essa reta aqui, ó, né? É provar a primeira coisa. Primeira coisa, que eu vou chamar de reta M, aqui passa no ponto... M não, já tem nome ali, né? Eu vou chamar de T, tá? Nossa reta T. Se T passa... Vou chamar esse camarada... deixa B mesmo. Se ele passa no ponto médio do segmento AC, ele vai passar no ponto médio... A primeira coisa, T, ele vai ter que intersectar N. T intersecção com N é diferente de vazio, tá? E não só isso, tá? Essa interseção, vamos dizer que ela se dá num ponto B', tá? Essa interseção, esse B', vamos dizer a segunda coisa, essa reta intersecta essa e vai intersectar no ponto médio, tá? B' é ponto médio, né? É ponto médio de A', C', tá? Então, é provar que que intersecta no B' aqui, né, de que esse ponto está entre A' e C', e esse cara é o ponto médio. Então, o ponto médio é o que, gente? A gente quer pegar botar dois tracinhos aqui, ó. Eu quero transferir esses dois tracinhos aqui para baixo. Tá bom? É isso. Essa T, gente, ela nasceu paralela a R e ela nasceu paralela a S. Tá? Isso é por definição, ela foi construída aqui, ó. Tá? Eu peguei, né? Bem, R já é paralela a S. Isso aqui é hipótese, tá? Hipótese que R é paralela a S. Né? Se eu pego o ponto médio do segmento AB e traço uma paralela aqui, ó, a R, por exemplo, ela já vai ser paralela a S também, que a gente já viu isso, né? A transitividade lá. Tá bom? Por que T tem que intersectar N? Tá? Vamos tentar argumentar isso aqui, ó. De que essa T ela não poderia fazer assim, ó, dar a volta por aqui, né? Escapar aqui assim. Tá? Então, na verdade, o T ele intersecta o intervalo A', C'. É bem mais forte, tá? A T ela vai ter que intersectar o intervalo A', C'. Vamos ver aqui, ó. Bem, como eu tracei essa T no ponto médio de AC, né, eu vou usar o axioma lá da ordem, o terceiro da ordem, que a T separa o plano em dois semiplanos, né? E aí, por definição, o A e o C estariam em lados opostos. Certo? Não? Então, AC estaria em lado oposto. Eu vou chamar esse lado aqui de 2, esse lado, né, de 1. Né? O C está do lado 2, vou botar ele aqui, ó. E o A está do lado 1. Ele está do lado ali, ó. Bom? Só que, olha só, esse segmento, gente, ele não pode intersectar essa reta T, porque R é paralela a T. Né? Então, essas retas não se intersectam. Então, esse segmento aqui, ó, que une A ou A', não intersecta T. Por definição, então, o A' e o A estão do mesmo lado. Então, o A' está do lado 1. Né? Ele está nesse semiplano aqui, ó. Tem um semiplano para lá e um semiplano para cá. Bom? A mesma coisa, o C', né, como esse segmento está na reta S, que é paralela a T, e essas retas não se intersectam, esse segmento não intersecta T. Por definição, significa que esses dois pontos estão do mesmo lado. Então, o C' ele está do lado 2. Tá? Então, a gente conclui o quê? Que o A' e C' estão em lados opostos. Ó. Por definição, né, de lados opostos, se eles estão em lados opostos, significa o quê? Ó? Que o segmento A', C' tem que intersectar T. Beleza? Então, realmente, essa reta T intersecta esse segmento aqui, ó. Esse ponto B existe, B'. Vou dar nome a ele. Ele pertence ao segmento A', C'. Tá? Então, nos resta agora
transferir esse 2 tracinhos para cá, ó, né? E para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou traçar por esse ponto B uma paralela M, ó. Uma reta paralela M aqui, ó. Beleza? Paralela M. E aí, vamos a... Bem, o que eu quero concluir é que esse triângulo aqui, gente, que ele é côngruo a esse aqui, ó. Isso aqui é a conclusão, tá? Então, esse ângulo θ aqui, ó, ele é oposto pelo vértice a esse aqui, que é θ. Tá bom? Essa reta, eu vou chamar de T' aqui, ó. T', né? Que é uma outra, né? Uma transversal ali. Ó. Vou chamar uma reta H. Tá? Essa reta H. Essa reta H, gente, olha só. Essa reta é paralela a essa. Ela nasceu paralela, tá? Essa R já é paralela a T, porque a T nasceu paralela a R. Então, isso aqui é um paralelogramo. Isso aqui, ó. Então, essa medida aqui, ó, ela pode vir para cá, ó, né, que são lados opostos de um paralelogramo, ele tem as mesmas medidas. Né, da mesma forma que isso aqui, ó, isso é paralelo a isso, e isso aqui é paralelo a isso. Então, essa medida ela já pode vir, ser transferida para cá. Ó. Olha que legal. Beleza? Então, uma outra coisa, gente, ó, essa R é paralela a essa. Tá? Essa transversal, se ela forma um ângulo alfa aqui, ó, né, com a R, ela vai formar esse mesmo ângulo alfa aqui com a S internamente aqui, ó, tá vendo? Alfa. Aí acabou-se, ó. Esses dois triângulos, eles são côngruos, ó. Eles são côngruos e a congruência é o quê, ó? É ângulo, lado e ângulo. Aqui, ó, ângulo, lado e ângulo. Tá? Então, congruência ângulo, lado e ângulo, tá? Então, todas as medidas desse triângulo são transferidas para cá. Em particular, o 2 tracinho, que é oposto a alfa, vem para cá, ó. 2 tracinhos oposto a alfa. Tem que vir para cá. Se você quiser a mais, ó, esse bichinho aqui, ó, o tortinho que é oposto ao θ, ele vem para cá, tortinho aqui, ó. Não serviu de nada, né? Só para isso. Mas, enfim, conseguimos transferir essa medida para cá, ó, que é o que a gente gostaria de fazer, né? Então, de fato, esse B' é ponto médio desse segmento, né? Esse aqui, esse para cá, tá bom? Então é isso. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver como está nosso horário. Vamos caminhar mais um pouquinho. Bem, a prova aí deve ser a mesma coisa, gente, que ele deve estar fazendo aí. Tá? Corolário, suponha que K retas paralelas cortam duas retas. Então ele é deixar a cargo do leitor, ele deixa a prova a cargo do leitor. Tá? O que ele faz aqui, gente, nada mais é do que o seguinte, ó. Ele é generalizar isso, né? Porque a gente fez isso aqui para dois segmentos, tá? Então, esse corolário ali, ó, e a gente vai até usar isso aqui ali na frente, ele nada mais diz do que o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, ó, pega uma reta e escolhe um monte de pontinhos que equidistam, né? Eles estão à mesma distância, tá? Aqui, ó, é basicamente isso aqui, assim. Tá? Pega um monte de pontinhos de forma que essa distância é igual a essa, que 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 é igual a essa, tá? Pega uma outra reta aqui, ó. É como se fosse uma sombra, uma projeção, tá? Uma reta M, uma reta N. Não vou botar nome aqui não, para não confundir. Eu nem lembro que eu usei ainda agora. Nossa, minha reta está toda torta, né? Então, ele está dizendo o seguinte, ó. A gente tem duas retas, né? Essa reta 1 aqui e essa outra reta aqui, ó. Se você pega, e tem pontos que equidistam, eles estão à mesma distância um do outro aqui, ó, né? Se você traça paralelas aqui, ó, né, deixa eu ver o desenho que eu usei anteriormente. Eu chamei de M e N, né? Eu vou usar a mesma nomenclatura, então vai ser M aqui e N aqui mesmo, tá? Então, aí aqui você vai traçando, escolhe aqui uma inclinação, um ângulo qualquer que você queira, e traça retas paralelas, passando por esses pontos aqui, ó.
todas paralelas aqui, ó. Tá bom? Esse ponto eu vou chamar de A1, esse cara aqui eu vou chamar de A2, esse cara de A3, e assim você vem com um monte de A, né, reticências, e esse carinha aqui seria um AK, por exemplo. Tá bom? Um AK. O corolário daquela proposição, ele diz o seguinte, ó. Do outro lado aqui, a gente vai ter um A1 linha, tá? Esse cara aqui vai ser um A2 linha, um A3 linha, e reticências até um AK linha. Tá? Aí tem esses respectivos pontos aqui na outra. A questão é que esses pontos existem, tá? Existem, né? Existem K pontos do lado direito também. Se aqui tiver K, lá vai ter K pontos. E outra coisa, né? Ele garante o seguinte, que esse comprimento é igual a esse, que 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 é igual a esse. Tá bom? Como é que a gente prova isso a partir da proposição? A partir da proposição é exatamente isso. A gente cobre essa parte aqui, ó. Né? Pela proposição, gente, esse ponto é ponto médio desses, né, desse segmento. Então, esse cara aqui vai ser ponto médio desse. Então, esse segmentozinho, esse dois tracinhos que estava aqui, ele pode descer, ele vem para cá. Tá bom? E esse A2, esse cara existe também, né? E aí a gente vem para cá, ó. Aí cria mais um pontinho, né? Agora esquece essa parte inicial aqui, ó, e aí o problema ele vai descendo, ó. Então, esse ponto, ele é ponto médio desses dois aqui, ó, né? Porque isso é igual a isso. Então, esse ponto aqui vai ser ponto médio desse aqui. Então, esse dois tracinho desce para cá. Se você for fazendo isso, né, né, K menos 1 vezes, você chega aqui no final de que esse dois tracinhos aqui, ele vai descendo, 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 até que ele chega aqui no último. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. E aí, a gente vai usar isso aqui daqui a pouco, tá? Então, isso aqui é uma espécie de projeção, né? Uma função, né? Você cria uma função injetora, né? Que cada ponto da reta M é associado a um único ponto da reta N. É até uma objeção, né? Então, se você escolhe uma afinidade de pontos aqui, ó, que equidistam, a imagem desses pontos por essa construção aqui, ó, né? São pontos também, né, na mesma quantidade de pontos aqui, que também equidistam. Tá? É como se você estivesse transferindo, né, essa sua construção aqui, usando, né, o paralelismo para transferir isso para o outro lado. Você não garante que esse tamanho é igual a esse. Tá? Você garante só que se todos são iguais aqui, todos serão iguais do lado direito. Tá bom? Bem, se uma reta paralela, um dos lados de um triângulo, corta os outros dois lados, então ela divide na mesma razão. Tá? Então, esse aqui acho que esse aqui é o último resultado, né? Bem, eu vou provar esse resultado aqui e a gente finaliza, tá? Vamos finalizar hoje. E é o último resultado mesmo, né, Duda? Já vim os exercícios, tá? Dessa parte. Isso aqui é meio que o famoso lá, o teorema de Tales, basicamente, né? Então, ela corta os outros dois lados, ela divide na mesma razão. Então, aqui tem uma espécie de... Então, se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo corta os outros dois lados, então ela se divide na mesma razão. Então, ela se divide... Ela os divide. Tá? Acho que deveria ser assim. Tá? Na mesma razão. Que AD sobre AB. Cadê o triângulo dele? AD sobre AB. Bem, enfim. Deixa eu só copiar essa figurinha. A, B, C, D e E. Então, vou voltar aqui. Então, esse teorema ele diz o seguinte, gente. Ele diz que... A figurinha ficou horrível. Deixa eu desenhar uma outra aqui, ó. Que se a gente, né, pega um triângulo aqui, ó, tá? ABC, tá? E aí e traça uma paralela ABC aqui, ó, né?
passando num ponto D aqui, ó. Tá? A questão é que essa reta, né, que cruzou esse lado aqui, ó, vai ter que cruzar o outro, tá? No ponto E, paralela, tá? Então, vou chamar essa aqui de M, essa aqui de N, tá? M paralela a N, por hipótese, tá? Isso aqui é hipótese, né? Você pegou um triângulo e traçou uma paralela a um dos lados aqui, ó. Essa paralela vai cortar esses lados ali. O que a gente quer provar é que esses comprimentos aqui, eles são proporcionais, ó, tá? No fundo, gente, é provar que esse triângulozinho é semelhante a esse grandalhão aqui, ó. É o primeiro estado de congruência que a gente quer provar. É provar que isso dividido por isso, ó, AD sobre AB, né, o pequeno sobre o grande, vai ser igual a AE, o comprimento do AE sobre o AC, ó, tá? Vale essa proporcionalidade aí, ó. Tá bom? Bem, a prova é, eu vou fazer a prova, né, exatamente igual está aqui no livro, tá? Eu vou tá seguindo aqui, ó. Ele vai provar que o AD, que o pequeno sobre o grande é isso mesmo. Ele está fazendo o pequeno sobre o grande, que o A é igual a C. Para isso, ó, ele toma um... Bem, a ideia é a seguinte. Vamos lá. Vamos tomar um pontinho aqui pequenininho, gente. Ó. Bem, a gente vai estar trabalhando nessa semirreta aqui, ó. Tá? Essa semirreta aqui. E nessa semirreta para cá também, ó. O que eu afirmo para vocês é que essa construção, gente, isso não precisa ser um triângulo, tá? Essas retas, bem, essas retas, a gente poderia estar ter uma terceira reta passando aqui, ó, e o problema está sendo assim, ó, tá? Dadas três, né, retas paralelas cortadas por duas transversais, então isso sobre isso é igual a isso sobre isso. E a construção é a mesma, a partir dessa semirreta aqui, ó, tá? Você constrói, pega um pontozinho P aqui, ó, tá? Pontinho P, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Perto desse A, bem aqui, ó, eu vou pegar um ponto P, que eu vou chamar de P1, tá? Um ponto P1. Esse ponto P1, ele é um qualquer, porém fixo, tá? E a gente já sabe que a gente pode tomar ele tão próximo de A quanto a gente queira. E não só tão próximo de A quanto a gente queira, a gente pode tomar ele próximo de A qualquer valor que a gente queira positivo aqui, ó. Só que a gente quer essa distância bem pequena, né? O AP1, a gente quer isso bem pequenininho, tá? Isso aqui bem próximo de zero. E pode assumir o valor que quiser próximo de zero ali, ó. Racional, irracional e tal. A questão é que essa distância aqui, tá? Que é um tracinho. A partir do momento que eu escolher esse P1, eu vou começar a replicar ele aqui para frente, ó. P2, P3, P4, P5, aí vem um monte de P's aqui, ó. Né? Essas distânciazinhas aqui, ó, por menor que seja, né, somada, gente, em algum momento, né, ela vai ultrapassar, ela vai pular o ponto D, ela vem embora aqui, ó, né, de pontinho em pontinho, você vai para o infinito, tá? Você chega aqui para o infinito, ó. Vem embora aqui, ó, tá bom? E todos esses camaradinhos aqui com a mesma distância aqui, ó, tá? A distância do... Aí tem o P1, tem o P2, que é esse aqui, tem o P3, tem o P4, e assim sucessivamente vem embora aqui, ó. Tá bom? Vem embora. A questão é que a gente pode ajustar esse P para perto de A, aproximar um pouquinho mais de A, uma besteirinha de nada e um pouquinho de A, porque de repente... essa sequência de pontos que você criou, né, equidistantes, um deles bate em cima do D, ou o outro bate em cima do B aqui, ó. Se você mexer ele um pouquinho para lá, para cá, isso aqui é um conceito bem forte, que a gente fala que isso varia continuamente, né? Então, você aproxima, muda o valor de P um pouquinho, para nenhum desses pontos aqui, que automaticamente são criados aqui para frente, bata em cima do D ou do B, tá? Então, isso aí é possível, tá bom? Beleza. Aí, o que acontece? Escolhemos esse P1. Quando esse P1 nasce, todos esses P's aqui, ó, são infinitos, né? PK mais um aqui, eles nasceram e vão embora. São infinitos pontos, tá?
E aí, o que acontece aqui, gente? Aí a gente traça as paralelas, aqui, ó, e o mesmo problema passa para o lado de lá, ó, tá? A gente vai ter um pontinho aqui, ó, esse P1 aqui, ó, o nosso P1, ele vai criar uma versão dele lá do lado de lá, o P1 linha, aí vai ter o P2 linha, que é esse camarada aqui, o P3 linha, e assim sucessivamente. Pelo resultado anterior, a gente viu que do lado de lá, os segmentos também são iguais, ó. Eles, né, serão iguais lá equidistando. Então, isso aqui é uma dinâmica legal mesmo. Pegamos o P1, ele já criou todos esses caras, traçamos paralelas aqui, ó. Aí, né, cria todos os elementos do lado direito lá também. Esse D não está na lista desses P's. Esse E também não vai estar aqui. O C também não vai estar. E agora vem uma continha boba aqui que a gente vai fazer, ó. E a continha é qual, gente? Esse P fixado, ó, em algum momento, né, você vem com os P, vai existir um certo P, tá? Que ele vai, que é o primeiro que bate antes do D e vai ter um depois aqui, ó. Tá? No fundo, né, é dizer o seguinte, ó, o comprimento, o AP1, esse AP1 aqui, o comprimento dele, ó, vai existir um múltiplo, né, um múltiplo dele, que vai ser um certo... Aí eu vou ver o que é que a nomenclatura do livro. Ele usa aqui... Ele usa aqui o D, ó. O D vai estar entre dois deles, né? O D e o B também. E ele vai usar o D, ele vai usar M. Aqui, é isso que eu queria, o M, tá? Então, é aquela coisa, gente. Aqui, ó. Vai existir um ponto P, que é o que vai bater antes aqui, ó. Tá? P1, P2, P3, que é um certo PM. Tá? Vai ter um PM, que é um pontinho que vai estar antes. Ou seja, esse PM é como se você tivesse usado M segmentinhos desse, ó, tá? Até chegar perto do D. O próximo, então, é como se fosse assim, ó. Então, e como todos esses segmentos têm o mesmo comprimento, que é esse comprimento aqui, ó, do AP1, M esse comprimentinho, existe esse M, tá? Existe um M que M vezes esse segmentozinho aqui, ó, isso vai ser menor do que esse segmento todo aqui, ó, do que isso aqui tudo. Que é exatamente esse M aqui, ó, essa quantidade aqui, ó, de segmentos que vem logo antes, né, do que o AD, do que o comprimento do AD. Quando você pega essa quantidade aqui, ó, e soma mais um M, ó, você ultrapassa, tá? Que quando você pega MAP1, né, e soma mais um AP1, ó, soma mais um, aí já passou. Então, existe essa quantidade aqui, ó, que é justamente essa quantidade que é o do primeiro, né, que bate antes, e logo depois aqui vai ter um PM mais 1, tá? E aí, se você conta aqui, ó, 1, 2, 3, né, e vai somando esse comprimento aqui, ó, que é isso aqui, ó, uma certa quantidade dá menor, quando você acrescenta mais um, já passou, tá? No fundo, né, se você coloca o AP1 em evidência, ó, M mais 1 vezes AP1, já passa. Então, existe essa quantidade aqui, esse M existe, tá? Só que esse M do lado de cá, gente, esse M do lado de cá vai ser a mesma quantidade aqui, ó, para o lado direito, ó. É o mesmo M, tá? Então, esse mesmo M, se você conta essa distância aqui, ó, do A para o P1 linha, isso vai ser menor em quantidade. Bem, esses números são diferentes, mas na multiplicidade aqui, ó, essa quantidade de P1 vai ser a mesma, tá? Então, M vezes essa distância vai ser menor do que o AE, que por sua vez vai ser menor do que M mais 1 vezes o AP1 barra, que é a mesma continha de cima, tá? Então, né, essa mesma quantidade que chegou aqui pertinho e a próxima ultrapassou, vai ser a mesma quantidade que vai chegar aqui perto, ó, né? Vai ter aqui um PM linha, que o PM mais 1 linha já vai estar do outro lado. E aí o E, ele vai pertencer ao segmento PM linha, PM mais 1, M mais 1 linha.
tá bom? Essa quantidade aí, ó. A mesma coisa acontece aqui, gente. Vai existir um N aqui, ó, que N vezes esse pedacinho, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí você vai chegar, N vezes vai bater aqui, ó. O N mais 1 já vai estar aqui do outro lado. Então, aí eu vou fazer aqui, ó, agora aqui numa outra folhinha aqui, ó. Vai existir um N, que N vezes o AP1, tá? Isso vai ser menor, né? Ele vai chegar perto do AB aqui, ó. É menor do que o, né? Essa multiplicidade aqui vai ser menor do que esse comprimento todo aqui, até o B. Vai ser menor do que o AB. E quando a gente somar mais um, ó, AP1, mais 1, né, a gente chegou antes do AB. Somou 1, aí já aumentou, ultrapassou. Isso aqui nada mais é do que N mais 1 vezes AP1. Então, esse N existe com essa propriedade aqui do lado esquerdo, né? Que chega perto do B e depois, quando você soma 1, ultrapassa. Essa mesma quantidade serve para o lado direito, tá? Né? E aqui em relação a AC agora. Né? Essa mesma quantidade, ó, do AP1' agora, ó, né? Esse mesmo múltiplo de AP1, ele chega antes do AC. E quando a gente soma uma unidade a mais, ó, do AP1', né, uma quantidade a mais já ultrapassa, tá? E aí fica N mais 1 AP1', tá bom? Isso aí, tá? Existem M, né? O M e o N com essa propriedade aqui, ó, tá? E aí eu vou fazer uma coisa que é conectar esse com esse aqui, ó, e conectar o AP1' com esse AP1' aqui, ó. Tá bom? Que continha boba é essa? A outra continha aqui, ó. Então, olha só. Então, MAP1, tá? Aqui é sem linha. Essa conta que eu vou fazer aqui é sem linha, tá? MAP1 é menor do que AD, que por sua vez é menor do que M mais 1 vezes AP1, tá? E NAP1 é menor do que o AB, que por sua vez é menor do que o N mais 1 AP1. Tá bom? É como se você estivesse fazendo a conta só do lado esquerdo aqui, ó, tá? Usando M aqui e N aqui, ó, tá? Então, gente, isso aqui implica o seguinte, ó, que esse AD sobre AB, ó, AD sobre AB, tá? Isso vai ser menor. Olha só, gente, o AD, gente, ele é menor do que M mais 1 AP1, tá? Por causa dessa desigualdade. Se eu divido ele por AB, tá? É aquela coisa, gente, se o denominador de uma fração diminui, a fração aumenta. Então, olha, né? Isso aqui fica menor porque o numerador cresceu e vai ficar menor ainda porque o denominador diminuiu, tá? Então, e aqui eu vou trocar AB por esse da esquerda aqui agora, por NAP1, NAP1, beleza? E ele vai ser maior, ele vai diminuir por quê, ó? Porque eu vou diminuir o numerador, eu vou trocar o numerador por isso aqui, ó, por MAP1, tá? E vai diminuir também porque eu vou aumentar o denominador, né? Quando aumenta o denominador de uma fração, ela diminui. Então, eu vou trocar o AB por esse aqui, ó. É por isso que aqui fica N mais 1 vezes o AP1. E aí, esses camaradas aqui cortam aqui, ó. Então, a gente conclui aqui, ó. A gente conclui, a caneta está acabando, que o AD, o nosso AD sobre AB, ele vai ser menor do que M mais 1 sobre N e maior do que M sobre N mais 1. Tá bom? A gente conclui isso aqui. Como, olha só, como o AE, né, o AE com o AC, ele se envolve nas mesmas inequações, ó, né? Elas são idênticas. Só que em vez de ser AP1, vai ser com AP1', tá? E o M e N é a mesma coisa.
quando a gente fizer o AE sobre AC, gente, vai ser a mesma conta, tá? E aí esse cara aqui ele vai cancelar com esse da esquerda vai cancelar com o da direita, a gente vai concluir a mesma equação, tá, gente? A gente vai concluir o seguinte, ó, que o AE dividido por AC, ele também é menor do que M mais 1 sobre N e maior do que M sobre N mais 1, tá? Então, que é, né, aqueles números, né, aquelas divisões que a gente estava interessado. Então, gente, se a gente observar esses... uma outra observaçãozinha que eu quero que vocês entendam, né, naquele nosso rascunho aqui, ó, é que pra gente, esse múltiplozinho aqui, ó, esse pontinho, pra gente pegar esse segmento aqui, ó, e pegar múltiplo dele, né, e chegar antes do D aqui, ó, e depois chegar antes do B, aqui eu usei M, né, M pedacinhos para chegar até aqui. Para chegar até aqui, o N é maior do que M, tá? Só para vocês, né, que são mais pedacinhos até chegar aqui. Então, a quantidade para chegar aqui perto do B é maior do que a quantidade para chegar perto do D. Então, o N é maior do que M. Só para vocês entenderem aqui, por exemplo, tá? Que realmente isso aqui é um intervalo, né? Que ele é consistente esse intervalo, tá? De que esse número é menor do que esse, né? Porque o N é maior do que M. E aí o que que acontece? Esses dois números estão dentro do mesmo intervalo, né? Então, se dois números estão dentro do mesmo intervalo, a distância entre eles, que é o módulo da diferença, AD sobre AB, eu vou tirar a barrinha aqui, tá? Menos AE sobre AC, vai ser menor do que a distância, do que o comprimento do intervalo, né? Que é o que? Aqui é M mais 1 sobre N, que é o extremo direito, menos o extremo esquerdo. Menos M, né, N mais 1. Tá? A gente quer provar que isso aqui é zero, tá? É que aí esses números serão iguais. Isso aqui são dois números, né, fixos. Tá? E aí, essa conta aqui, ó, esse menos esse, é só a gente fazer aqui, ó, vai dar N, que multiplica N mais 1. Aqui vai ficar esse vezes esse, que é MN mais M mais N mais 1. É isso vezes isso. Menos esse vezes esse, que é MN. Aí corta aqui. Vai ser igual a M mais N mais 1 sobre N, que multiplica N mais 1. Tá bom? Então, isso aqui é menor, eu vou aumentar um pouquinho, porque eu vou trocar M por N. Tá bom? Então, aqui vai ficar 2N mais 1. Né? Porque eu peguei esse cara, ó, eu troco ele por N. Como o N é maior, ele aumenta. Vai ficar 2N mais 1 dividido por N, que multiplica N mais 1. Tá bom? Fica 2N mais 1. Isso aqui vai ser menor do que N, aqui vai dar N ao quadrado mais N. Aqui tá certo, né? Vai ser N. Então aqui, gente, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui é menor, eu vou trocar esse 1 por 2, tá? Esse 1 aqui, ó, eu vou fazer, aliás, eu já posso fazer essa troca aqui, ó. Essa fração aumenta se eu trocar M por N, vai ficar N mais N dá 2, e se eu trocar 1 por 2, né, aumenta do mesmo jeito. Se eu coloco esse 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica N mais 1, aí eu cancelo aqui, ó, então isso aqui fica, na verdade, igual a 2 sobre N, ó, a 2 sobre N, que é onde a gente queria chegar. Tá? E o que é que significa isso, gente? O que significa isso é que a distância entre esses dois números depende desse N, ó, né? É 2 sobre N. E quem é esse N? Esse N é a quantidade
de pedacinho, dessa distância aqui, que você tem que usar até chegar perto do B aqui, ó. Tá? Então, olha só o que acontece. Quando esse P1 ele tende para A, você começa a aproximar ele do A, né? Você vai precisar de mais pedacinhos desse para chegar perto do B. Então, isso implica que esse nosso N, ele tende para o mais infinito. Quanto mais próximo o P1 está do A, mais esse N está do mais infinito, né? Assim, ele é grande, ou seja, esse N é tão grande quanto você queira. Para isso, basta pegar o P1 tão próximo de A quanto você queira. E o que é que acontece? A distância entre essas duas frações é sempre menor do que esse número aqui, ó. Esse número você pode tornar ele tão próximo de zero quanto você queira. Tá? Então, não resta outra opção a não ser essa diferença ser zero. Tá? Porque se essa diferença fosse um número maior do que zero, um certo epsilon, tá? O que é que a gente iria fazer? Era só a gente tornar o P1 suficientemente próximo de A, tá? De modo que esse N vai ser suficientemente grande, de forma que isso aqui ia ser muito pequeno, 2 sobre N, ia ser menor do que epsilon. E aí você iria ter uma contradição, né? Porque isso aqui é sempre menor do que 2 sobre N, qualquer que seja o N. Tá? Então, essa contradição, né, isso prova que a única possibilidade, né, desse número ser menor do que isso aqui, para todo N, é ele ser zero. Tá bom? E aí é o que prova, né? Aí a gente prova a igualdade, né? Que se isso aqui for zero, esses números são iguais. E aí vale lá vale essa identidade aqui, ó, tá? De que sobre isso é igual a isso sobre isso. Que é o famoso teorema de Tales, né? Que nesse caso aqui a gente provou para triângulos, né? Beleza? Então eu vou estar encerrando aqui.